Graça e paz, queridos. Para mim é um privilégio, né, estar aqui hoje para ministrar essa palavra. Eu quero dizer que devo muito a essa igreja, né, nesses quase 15 anos que eu e minha família estamos aqui. Então nós devemos muito, né, aprendemos muito de Deus aqui, crescemos muito aqui. E se você é dessa igreja, então nós devemos para você, pela eternidade, gratidão e amor. Amém? Abre a sua Bíblia, querido, no livro, na carta de Paulo em Efésios, Efésios capítulo 3, se você depois quiser continuar com a sua Bíblia aberta, porque pode ser que a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre esse tema, né, esse versículo, esse capítulo. Efésios 3. Quem achou, diga amém. Ó, a igreja está viva, hein? Que bênção. Vamos lá. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios. Certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o evangelho aos gentios, são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Desde que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores entre todos os santos, foi-me concedida essa graça para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas em Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano, ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanime por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Esse texto, queridos, se você quiser continuar com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler um pouco mais dele. Eu quis ler até aqui para não ficar muito extenso. Mas esse texto revela uma preocupação do grande apóstolo Paulo. Ele estava preso, né, se você for prestar atenção no contexto. E mesmo preso, mesmo com toda a dificuldade, né, que ele estava enfrentando ali naquele momento, a preocupação que ele tinha era se o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Cristo seria pregado às igrejas. Por isso ele escreve essas cartas. Em específico, nós estamos falando dessa carta de Efésio. Um homem que o que ele talvez não queria era partir sem que cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Então ele escreveu dizendo que não se preocupem com as minhas tribulações. Não era o problema para ele. O problema para ele era não cumprir o propósito. Aí nós vamos para a vida de Paulo, né? Eu estou falando aqui para muitos cristãos, né, que conhecem bem a palavra de Deus. Quando nós vamos para a vida dele, nós percebemos que ele foi, claro, um grande apóstolo, um grande homem usado por Deus, sim ou não? Se você for analisar as cartas de todos os outros apóstolos, né, as escritas deles, eles contam as histórias. Um pouco mais contado, e Paulo ele trouxe uma nova amplitude, ele traz mais revelação. É verdade que por isso, né, que Paulo ele escreveu quase que 50% do Novo Testamento. Um grande homem de Deus. É verdade que ele também trouxe para nós, através do Espírito Santo, a revelação da graça. Foi o apóstolo que mais falou da graça de Cristo, que mais trouxe essa revelação, que é um ícone para nós, né, que é a nossa bandeira, crer na graça de Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Porque o nosso lema de fé é crer na graça mediante a fé em Cristo Jesus, amém? E ele trouxe isso mais para nós. Também não era casado, mas trouxe uma revelação tão grande, né, sobre casamento, usando o exemplo, né, de Cristo e a noiva. Ele trouxe também tanta revelação na palavra de Deus para nós sobre casamento. Um grande apóstolo. Só que nem sempre foi assim. Porque o nosso tema aqui hoje é falar, inclusive é continuar a série, né, não sei se essa vai ser a última palavra, mas é essa série, né, que o bispo está ministrando, a minha nova identidade em Cristo. Então, se é falar de identidade, nem sempre foi assim a vida de Paulo. Tantas coisas nós podemos discorrer aqui, talvez falar 1 hora ou até mais, né, sobre os feitos de Paulo quando estava na terra. Nós sabemos que o evangelho nunca mais foi o mesmo, depois da conversão de Paulo, amém? Aí talvez você deve estar pensando aí, mas ele é porque era Paulo. Alguma coisa tinha diferente nele, ele era Paulo. Eu digo para você, que o que tinha nele tem em você, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Não há nenhuma diferença. O que tinha, porque eu sempre falo, falar depois do bispo é chover no molhado, né? Então, o Espírito que está nele é o mesmo que está em mim, amém? E o que estava em Paulo é o mesmo que está em vocês, é o mesmo que está em mim. Então, não há nenhuma diferença. A diferença é que se você for analisar, inclusive, existe uma outra verdade sobre Paulo, é que ele detém uma grande biografia dentro da palavra de Deus. Nós sabemos mais de Paulo, se nós estudarmos a palavra, do que outros apóstolos. E tudo que Deus coloca aqui na palavra dele, nós sabemos que tem um propósito, amém? Então, se tem isso na palavra de Deus, é porque existe um propósito nisso. Paulo, ele não foi programado porque ele foi um grande construtor de igrejas, mas em toda a sua criação, a sua juventude, ele não foi programado para ser isso. Se você conhece a história, você sabe que Paulo foi programado para destruir as igrejas. Falando assim, né, escreveu quase 50% do Novo Testamento, e tinha uma grande biografia, tanta revelação, tanto de Deus, tanta igreja, né, levada às nações, na época de Paulo, tantos discípulos, tanto feito, né, a gente não pode imaginar que é um homem que foi feito para destruir as igrejas. Você consegue entender como Deus é tão tremendo, e ele é especialista em fazer, você vai entender ao longo dessa ministração, ele é especialista em fazer com que desgraça vire bênção, maldição vire bênção, né? Esse é o nosso Deus. Então não importa, o que eu quero dizer para você é que não importa aquilo que foi programado em você. A sua identidade, ela não importa o que ela foi programada no seu tempo de vida aqui na terra, até hoje. O que importa é o que Deus vai programar em você. E quando você se converte, quando você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, você começa um processo, amém? Esse processo é Deus programando você para cumprir o seu propósito aqui na terra. Porque eu sempre digo que uma vida sem propósito, talvez, é forte o que eu vou dizer, mas uma vida sem propósito, queridos, pode ser pior do que a morte, né? O interessante é nós buscarmos de Deus. O que viemos fazer aqui? O que estamos fazendo aqui? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida aqui? Se você não conhece, eu vou te dar alguns dados da biografia de Paulo. A Bíblia revela, né, em Atos dos Apóstolos, que ele nasceu em Tarso, isso você sabe. Mas Tarso não era uma região qualquer. Tarso era uma região nobre que tinha uma equivalência financeira muito grande na época. Ficava na região da Sicília. E Paulo nasceu lá. Só que ele nasceu como Saulo, né? O nome não era Paulo. E interessante é que Paulo, ele tinha dupla cidadania. E eu estou falando agora de Saulo, não estou falando de Paulo, né? Ele tinha cidadania, ele era um judeu, mas com cidadania romana. A história conta que por volta de 66 a.C., os judeus ajudaram a expulsar, né, os piratas ali da Sicília.
E esse feito militar trouxe a eles uma premiação, né? Estima-se que o avô ou o pai de Paulo possivelmente tenha participado, porque em uma das suas cartas ele diz que ele era romano, né? Por direito de nascimento. Mas ele era judeu, só que romano por direito de nascimento. Isso na época, nós sabíamos que, se você for, eu não sei se você sabia, né, quando eu falo nós sabemos, se você for analisar, Roma era um grande império. Então era uma honra as pessoas terem cidadania romana, né? E aí, os judeus que moravam na Sicília, eles também tinham um prestígio muito grande na Judeia. E eu estou só introduzindo um pouco da história de Paulo para você. E por causa disso, né, eles tinham até uma sinagoga em Jerusalém. Foi aí que os pais de Paulo o enviaram para ele estudar com um grande rabino da época, chamado Gamaliel. Está na palavra de Deus, está na Bíblia. E só que o problema é o seguinte: Paulo se destacou tanto que ele se tornou doutor da lei e membro do Sinédrio. Ele se destacou de uma forma tremenda e grande, tão poderosa. Só que o problema, sabe qual que era, queridos? É que todo estudo, toda a preparação, né, toda a programação que foi feita na vida de Paulo foram por judeus que não criam no Evangelho de Cristo. Esses judeus, eles viam o Evangelho de Cristo como uma seita. Por isso eles perseguiam os cristãos. Por isso Paulo foi programado para perseguir os cristãos da época. E nós temos aqui um relato, né, em Atos, da primeiro relato bíblico de uma perseguição de Paulo. E aí começou tudo, e tudo começou a mudar na vida dele a partir daí. Sabe qual foi? Foi quando Estevão foi apedrejado. Os judeus apedrejaram Estevão porque ele era um pregador do Evangelho. E ali Paulo estava presente naquele apedrejamento, naquele assassinato, naquele momento. E a Bíblia diz que Paulo conciliava com tudo isso. E ele até foi visto, né, com os despojos de Estevão em suas mãos. Talvez você, porque eu estou contando um pouco da história, talvez você deve estar pensando, é só uma história. Sim, tem muito que é só história. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Quando Estevão estava sendo apedrejado, lá em Atos, né? Atos 7, capítulo 50, versículo 54, não precisa abrir. Ele teve uma visão. Se você conhece a palavra de Deus, você vai lembrar desse relato da palavra de Deus. E naquela visão ele disse que viu os céus abertos e Cristo assentado à direita de Deus. E ele copiou também a mensagem da cruz naquele momento, de Jesus na cruz. Ele disse: Pai, não imputes a eles pecado algum. Talvez para nós, como cristãos, quando você vai ganhar alguém para Cristo, né, quando você olha alguém no seu trabalho, alguém que faz parte do seu relacionamento, ou que você tem o alvo que ele se converta, você pode olhar para ele e dizer: é impossível essa pessoa se converter. É impossível ele se tornar alguém de Deus. Você vê ele aqui, talvez dançando, tocando no louvor, talvez ministrando uma palavra, liderando uma célula. Talvez é impossível aos seus olhos. Mas Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. E Ele reprograma você para a boa obra, queridos. E é isso que Ele espera de você, uma atitude nisso. Quando Paulo estava com os despojos, né, e ele tinha muita consideração dos romanos, muito prestígio, e ele cria, né, que realmente teria que perseguir e exterminar os cristãos. Só que naquele momento que Estevão, né, viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus, e ele professou isso, talvez no momento Paulo não entendeu absolutamente nada, apenas palavras vazias. Mas ele estava trazendo uma revelação genuína para a vida de Paulo, do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Deus. E ali houve uma transferência de unção.
Aí até o bispo falou esses dias na igreja, nós não conseguimos entender as coisas do Espírito muitas vezes. Mas eu tenho convicção que o legado de Estevão foi transferido a Paulo. Talvez ele não entendeu nada, mas o legado que ele tinha de ministrar a palavra foi transferido. Paulo ainda continuou perseguindo os cristãos, isso era só o início, porque ele não conhecia o Cristo verdadeiro. Quando ele começou a aprender, porque ele tinha cartas, a palavra de Deus relata que ele solicitava cartas, né, que dos romanos, né, que era uma espécie de mandato, né, de prisão naquela época, para prender os cristãos, porque eles pregavam o evangelho e criam em Cristo verdadeiro. E ele tinha sobre o seu comando 3 guardas da guarda pretoriana romana na época. Ele era um homem de baixa estatura, mas ele tinha com ele eram apenas 4 homens para assustar a igreja, e a igreja ficou assustada. E observe que no início, se você for discorrer em todo Atos, né, Atos nos revela muito isso, Paulo, ele entrava nas igrejas e perseguia os cristãos e dispersava aqueles que ele não conseguia perseguir. Talvez você pode estar imaginando, isso é coisa da história, da Bíblia lá atrás, mas creia você ou não, queridos, a graça de Deus é tão grande sobre nós, que nós só estamos nessa condição de livres aqui, podendo ouvir, pregar a palavra, louvar a Deus, cultuar a Deus pela graça. Pelo evangelho da graça, pela graça de Cristo. Eu sei que às vezes nós encontramos situações tão difíceis para estar aqui, mas nada é igual àquele povo daquela época. E chegou um determinado momento que Paulo já não mais precisava ir às igrejas, porque quando havia rumores que ele ia às igrejas para prender os cristãos, adivinha o que acontecia? Ninguém estava lá mais, eles começaram a se dispersar antes mesmo de Paulo ir. Só que um dia, queridos, na estrada de Damasco, e eu fui pesquisar sobre Damasco. Damasco é a cidade mais antiga do mundo, citada na palavra de Deus. Olha só, Paulo foi programado lá em Roma. Aliás, através da influência de Roma e dos judeus, os fariseus da época, toda essa influência, Roma e judeus, para perseguir a igreja de Deus. Só que Deus muda a nossa semente. Deus mudou aquela semente que havia sido plantada por anos na vida de Paulo. Semente de perseguidor para edificador. Você consegue entender a glória de Deus nisso? Porque talvez você que conhece a palavra, que está recebendo a palavra de Deus, que está entendendo a palavra de Deus, que está buscando de Deus, você ainda não tem uma total revelação daquilo que Deus tem para você. Nesse contexto, nós podemos trazer para os nossos dias e entender que não importa aquilo que programaram em você. Não importa o que você passou, não importa o que te ensinaram, não importa a estrutura de mente que há em você, mas Deus muda a semente. Por que em Damasco? Por que na estrada de Damasco? Porque a Bíblia diz que Deus é o Alfa. Ele é o primeiro. Sabe por que ele é o primeiro? Nesse contexto, ele é o primeiro porque ele é Deus. Ele não deve a sua existência a ninguém. Mas ele é uma simbologia como se ele dissesse: o que importa foi aquilo que eu decretei sobre Paulo no seu ventre, no ventre da sua mãe, aliás. Não importa quando ele nasceu, o que os pais pregaram, ensinaram para ele. O que importa é que eu decretei ainda ele no ventre. Você não sabe o que Deus decretou no seu nascimento ainda no seu ventre, no ventre da sua mãe. Com certeza, ele mesmo diz na palavra dele, são pensamentos de paz e não de mal. São palavras de vitória e não de derrota. Se você tem Deus no seu coração, na sua vida, tem como ter vida de derrota? Não existe possibilidade. Existe vida de luta, mas vida de vitória. Você pode estar passando por uma luta, mas a vitória é garantida. Entende? E Deus, ele é o primeiro, né? Quando ele resgata Paulo ali, a Bíblia nos relata que na estrada de Damasco,
houve um grande clarão e os 3 guardas, né, estavam com ele, os 3 soldados. Eles ouviram uma voz, eles não viram nada, mas eles ouviram. E o próprio Jesus perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois o próprio Jesus deu uma ordem: vai até Damasco. E lá vai ter alguém que vai cuidar de você. Vai ter um homem que eu vou preparar para cuidar de você. Mas ali Deus estava reprogramando toda a estrutura de Paulo. Porque eu quis trazer um pouco da história de Paulo para você, queridos. Paulo não era um homem qualquer. Imagine um homem que tinha toda a lei dos judeus, o Sinédrio. Você sabe, ele fazia parte do Sinédrio. Sabe o que é Sinédrio? Sinédrio era a Suprema Corte da lei dos judeus. Ele fazia parte da Suprema Corte da lei dos judeus. Um cara que tinha toda a lei no seu coração, em sua cabeça. Que defendia com unhas e dentes e que tinha argumento, tinha retória. Paulo tinha retória, ele sabia falar, ele sabia expressar aquilo, sabia convencer as pessoas daquilo. E ele tinha, ainda além disso, ele tinha autorização para prender os cristãos. Ele tinha tudo para isso. Era um homem completamente programado para dispersar a igreja na face da terra. Um homem completamente programado. Imagine o seguinte, imagine hoje, talvez um juiz da Suprema Corte brasileira. Imagine só esse aspecto. Que tem em sua mão a caneta. E o membro do Sinédrio, eram só 70 pessoas que faziam parte desse conselho. Um deles tinha que ser príncipe. Era muito poucas pessoas. Era um privilégio muito grande. Ele era um grande homem. Ele não começou a pregar o evangelho, queridos, porque ele não tinha opção na vida. Ele começou a pregar o evangelho pelo chamado de Cristo. E é isso que Deus está falando para você. Não importa o que você é, o que programaram em você. Se você tem falta ou se você é abastado. Mas o que importa é que ainda no seu ventre, Deus colocou um propósito eterno na sua vida. Entenda que você faz faculdade, que você estuda, que você se especializa. Tudo isso é bênção de Deus. Assim como foi na vida de Paulo. Paulo, os teólogos, né, dizem que ele era advogado porque ele fazia parte do Sinédrio. É bênção de Deus. Mas o que importa é aquilo que Deus projetou para que você fosse, para que você seja. Ele colocou uma semente no ventre da sua mãe em você. Entende? Deus colocou um propósito na sua vida. E isso é que importa. E naquele momento do encontro de Jesus com Paulo na estrada de Damasco, Jesus estava reprogramando a vida dele. E o engraçado falar é que quando ele foi levado, né, pelos companheiros de viagem com ele até Damasco, e a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, e aí Deus vai e alerta um homem chamado Ananias. Deus fala para Ananias: Ananias, eu quero que você vá numa rua chamada direita. A Bíblia fala exatamente como eu estou dizendo para você. E tem um servo meu lá. Eu vou até ler esse contexto para você ver que interessante. Se você quiser, porventura quiser acompanhar, abre em Atos 9:9. Isso eu gostaria realmente que você... Olha só, eu vou ler, só presta atenção, vou ler bem compassado. Atos 9, capítulo 10. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Pronto, né? O rapaz pronto. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aí nesse contexto aqui, olha o que Ananias disse. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome.
E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Então olha só que interessante. Perseguidor da igreja, matador de cristão, totalmente com a lei no seu coração, porque nós vivemos um tempo maravilhoso da graça. Os judeus que ensinaram Paulo não criam no evangelho de Cristo. Como eu disse, era uma seita para eles. E Deus tinha um propósito na vida desse homem. Este para mim é um vaso. A própria Bíblia diz. Sabe, às vezes você não escuta, mas é o que Deus tem dito a seu respeito. Que você é um vaso de honra. Quem ousa crer nisso, queridos? Quem ousa crer que Deus tem um propósito na sua vida? Deus vai fazer na sua vida toda a diferença nessa terra. Não importa onde você está, o que você sabe, o que você deixa de saber, não importa a sua condição financeira, a sua família, a sua linhagem, a sua linhagem familiar, de onde você veio, o que importa é que se você entender isso, se você entender que Deus tem um propósito, e o propósito de Deus, ele não é um propósito apenas terreno. Entenda que se você é um advogado, Deus tem para você um propósito naquele lugar que você está. Se você é um médico, se você é um professor, se você apenas ainda está procurando, fazendo faculdade, alguma coisa que você ainda está fazendo, Deus está te preparando, mas Ele tem um propósito para você nesse lugar. E a Bíblia relata que Ananias esteve com Paulo, e Paulo já começou o ministério, já começou a boa obra, mas ele teve que ficar escondido por 14 anos, mais ou menos. Não foi bem escondido, é porque ele tinha uma fama, e as pessoas tinham muita fama, ele tinha muito na mente a sua fama, e além disso os judeus, que entre aspas Paulo houvera traído, né, os judeus que criam no evangelho vazio, queriam matá-lo. Também fala muito conosco. Um homem que estava na ativa, ser mais ou menos paralisado. Ele fez muitos feitos nesse período de 14 anos. Pregou o evangelho, foi batizado com o Espírito Santo, atraía muitas pessoas porque ele tinha uma retórica interessante e também tinha o Espírito Santo na vida dele, ele era agora um novo homem. E de Saulo, agora Paulo, porque para o Oriente Médio, mudança de nome significa mudança de vida. Agora Paulo tem uma vida completamente mudada em Cristo Jesus. E o que importa é a sua nova identidade em Cristo Jesus. Por 14 anos, fazendo tenda, a Bíblia relata isso. E certa vez chegou um homem, e nós falamos muito sobre esse homem aqui. Quem? Quem que nós falamos muito, Rose? Barnabé. Alguém falou Barnabé. Barnabé imediatamente, né, chamou Paulo para exercer o ministério. E Paulo foi para uma igrejinha de Antioquia, pequenininha, de um povo recluso. Porque naquela época, quem não tinha estudo, quem não fazia parte dos judeus, era um povo excluso. Aí ele está falando o que volta aqui na palavra. O evangelho de Cristo, pela graça, tanto é para os judeus como para os gentios. Gentios apenas é quem não é judeu, ou seja, quem não é judeu, para os judeus não tinha direito de Cristo, não tinha direito da salvação, não tinha direito de uma vida eterna. Mas Jesus mudou isso na nossa vida. E Ele conta comigo e conta com você, né, para fazer toda a diferença. E o que eu quero deixar, né, como mensagem nessa noite, queridos, é que hoje Deus vai reprogramar. Você não precisa sentir nada, mas Deus vai reprogramar e te ordenar e te enviar. E a sua vida vai ser diferente. Como eu já disse aqui, e profetizo agora, não importa nenhum contexto que está ao seu redor. O que importa é o que Ele disse, ainda no ventre da sua mãe, a seu respeito. Isso faz toda a diferença na sua vida. Por mais que Satanás, por mais que as situações dos religiosos da época tentaram influenciar e até conseguiram influenciar esse homem, Paulo, para ele destruir as igrejas, ele foi um grande apóstolo de Cristo. E hoje, o poder e a graça do Evangelho é tão grande que se começou, por exemplo, lá, começou em Jesus, é claro, mas na vida de Paulo, se começou lá em Estevão, perdurou até hoje. Ninguém
pode parar o poder do Evangelho de Cristo. Não há capeta no inferno, não há nem anjos no céu que pode parar o Evangelho de Cristo. Porque esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele tudo pode fazer. Aí você pode estar pensando, mas Paulo é um cara que ele tinha muito estudo, né? Que ele se destacou muito porque ele tinha muito estudo. Ele converteu, tudo bem, teve o Espírito Santo, mas tinha muito estudo. Me veio na minha mente agora te dizer a respeito de um outro apóstolo de Jesus. E Pedro, que apenas era um pescador. Mas Deus tinha um decreto na vida dele desde da sua concepção no ventre da sua mãe. Ele era apenas um pescador. E Pedro, não dá para falar de Pedro aqui, mas só para a gente fechar, para mim te dizer o que eu quero dizer, o que o Espírito Santo quer dizer na sua vida é o seguinte: Pedro era deixa eu usar um termo comum. Pedro, se você for ler a história bíblica dele, nos evangelhos, ele era um cara assim, completamente rateiro. Quem sabe o que é rateiro? Jesus falava assim: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Ele falava assim: não, meu você não lava não. Pedro, mas se eu não lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. Não, então lava tudo. Ele já era 8 ou 80, né? Pedro, a Bíblia diz que certa vez, na prisão de Jesus, ele cortou a orelha de um soldado. Quem conhece essa passagem? Só que naquela ocasião, quando você vai ler direitinho o contexto, você percebe que não é que Pedro tomou a espada do soldado, porque eu duvido muito. O soldado era totalmente preparado e Pedro era forte, mas era só um pescador. Talvez ele andava com a espada, porque ele andava com Jesus e ele sempre era muito incisivo naquilo. Jesus mandasse ele tirar a espada, ele tiraria, sim ou não? Por que Jesus não mandou? Porque a espada, o problema não é ela estar na cintura, o problema é ela estar no coração. E aí, naquele momento, cortou a orelha do soldado e Jesus falou assim: não, eu vou colocar isso de novo. O que Jesus quis dizer? Tudo está como deve estar. A minha prisão é um propósito eterno de Deus. Jesus sempre ensinando, né, dessa maneira. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, que um homem como esse, como Pedro, né, Jesus vai e diz para ele: Pedro, tu és Pedro. Você sabe o que significa o nome Pedro? Pedra pequena. Pedro significa pedra pequena, ou seja, pedra bem triturada, como se fosse areia. E a própria Bíblia diz, né, que a areia, quem constrói a sua casa na areia, não é sábio. E muitos de nós, eu estava orando e recebendo de Deus uma revelação nesse sentido. Eu vou precisar, só para finalizar essa mensagem, eu vou precisar de alguém que me ajude só num exemplo. Quem se candidata a vir aqui? Um homem. Amém, irmão. Deixa eu passar vergonha sozinho, não. Jesus fala assim para Pedro. Vamos chegar mais para cá um pouquinho. Pedro, tu és pedra. A minha mão vai me ajudar a pregar agora. Tu és pedra pequena, triturada. Tu és areia. Mas sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo é a rocha da igreja. Amém ou não amém? Não era sobre Pedro que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre essa rocha, sobre ele. Tu és pedra, tu és pequeno, mas sobre essa rocha eu edificaria a minha igreja. Amém? Queridos, talvez naquele momento de Estevão, né, que Estevão viu os céus abertos e Cristo à direita de Deus, e Paulo escutando aquilo, Paulo não entendeu nada. Mas era uma ativação de algo de Deus na vida dele. Estevão pediu até mesmo a misericórdia de Deus, não imputes a ele pecado algum, a eles, melhor dizendo, né? Pediu até a misericórdia de Deus. E o que acontece? Nessa oração que você vai receber aqui, talvez você não vai entender nada.
e não vai sentir nada. Mas eu quero profetizar na sua vida, querido, que Deus vai ativar você para o que Deus tem para você e vai acontecer na sua vida. Deus só precisa que você creia nisso, porque tudo que Deus diz na palavra dele vira lei. Não tem nada que Deus fala, se há alguma coisa tão soberana quanto Deus, adivinha o que é? A palavra dele. Porque a palavra dele, Deus até fala pouco, porque tudo que ele fala vira lei. Você consegue entender isso? Se Deus falou, querido, acabou. Não existe como voltar atrás. Então, ouça o que ele vai falar a seu respeito. Peça para ele, eu até fiz uma oração tem uns 20 dias, pedindo para Deus qual que é. Porque diz que o nosso chamado é aquilo que mais me indigna, né? O que mais te causa indignação, aí é o seu chamado. Aí está o seu chamado. E Deus me deu uma palavra sobre isso. E eu sei muito bem o que eu vim fazer aqui nessa terra. Isso é uma honra, saber do próprio Deus o que você veio fazer aqui nessa terra. Talvez você não goste do que você vai ouvir, mas você vai gostar da recompensa. Entende? Mas eu senti no meu coração, nós vamos fazer essa oração para que Deus ative em você o seu chamado. Nós temos uma palavra profética nessa igreja que daqui sairiam pessoas diferenciadas, ministerialmente falando. Pessoas que seriam missionários, pregadores do evangelho, pessoas que fariam diferenças em várias nações. Quem sabe hoje é o dia da ativação de Deus na sua vida. Entende? E quem sabe daqui a um tempo você vai imaginar como Deus mudou a minha vida. O que precisa é só uma reprogramação de Deus no seu coração e na sua alma, no seu espírito. O resto, queridos, não precisa ter estrada. O que a gente pensa assim, Paulo era um cara que já era pronto para Deus usar, pelo contrário, ele era pronto para Satanás usar. A diferença é que Deus mudou tudo na vida dele. E foi um grande instrumento, até hoje um grande instrumento de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus.